Olá, boa tarde. Sob protestos de integrantes de movimentos estudantis, os vereadores da Câmara Municipal de Manaus aprovaram hoje o texto final da revisão da lei orgânica do município. Das 159 emendas apresentadas, 81 foram rejeitadas, entre elas a que previa o passe livre para os estudantes. Uma sessão tumultuada. Cerca de 60 integrantes de movimentos estudantis foram à Câmara Municipal esta manhã com um propósito: chamar a atenção dos vereadores para uma reivindicação: o passe livre. No plenário, a discussão era sobre o texto final da Lei Orgânica do município. O documento tramita há quase 2 anos em uma comissão criada especialmente para alterar, acrescentar e suprimir dispositivos da Constituição Municipal. Esta manhã, o texto, com 78 emendas, foi aprovado por maioria de votos. Apesar da presença dos estudantes na galeria da casa, o passe livre não entrou em votação. A emenda, de autoria do vereador Valdemir José, do PT, que assegura 120 passes por mês aos estudantes, foi derrubada antes mesmo de ser encaminhada para a votação em plenário. Infelizmente, criou-se um factoide político em torno da votação do passe livre. Hoje, não há previsão de votação. Isso não está na pauta. Infelizmente, passaram uma informação equivocada para esse grupo de estudantes que hoje está aí lutando por um direito que é um direito seu, mas infelizmente isso não está em pauta. Para o autor da proposta, a emenda foi rejeitada sem ser defendida. Essa emenda eu propus em 2013 e até hoje eu não fui chamado como autor da proposta e que o regimento da casa prevê, eu não fui chamado para fazer a defesa da minha proposta. Então veio para o plenário a discussão sobre a emenda Lomã sem que o meu processo sem que a minha emenda estivesse contemplada. O líder do prefeito na Câmara, Elias Emanuel, foi um dos vereadores mais instigados pelos manifestantes. Eu estou no meu papel responsável de liderança do governo, de vereador, e a democracia da minha nação me dá o direito de defender os meus posicionamentos e os estudantes o posicionamento deles. Eu fico feliz por isso. Com toda a pressão dos estudantes e apesar da derrota da emenda Alomã, o passe livre não deve ser esquecido. Isso porque, logo após a votação, o presidente da Casa, vereador Wilker Barreto, designou que os membros da Comissão de Transportes criassem um calendário de audiências públicas para discutir a viabilidade do tema. Esta Câmara não é contra o passe livre. Essa Câmara não pode aprovar uma medida irresponsável que vai, na mesma hora, aumentar a tarifa. Para os estudantes, a luta pelo passe livre continua. Então, a gente está articulando com alguns vereadores que são a favor do passe livre estudantil para que eles coloquem nas próximas pautas, principalmente no que tange a pauta de mobilidade urbana, a questão do passe livre estudantil. E aí, a partir do momento que colocar a pauta da mobilidade urbana, a gente vai pressionar novamente para que os vereadores aprovem o passe livre estudantil dentro da pauta de mobilidade urbana. A Polícia Militar prendeu na manhã de hoje um homem suspeito de entregar drogas em domicílio na zona norte da capital. Ele foi detido no momento em que se preparava para fazer mais uma entrega. Na casa dele, os PMs ainda encontraram vários produtos roubados. Ayrton Batista Ferreira, de 31 anos, dirigia este carro quando policiais da 6ª SICOM o abordaram. A gente conseguiu realizar a abordagem no veículo. No que foi feita a abordagem, foi encontrada uma certa quantidade de entorpecente e uma quantia em dinheiro. Ayrton, que vendia drogas e ainda fazia entrega, guardava na casa dele, no Monte Sião, na Zona Norte, diversos produtos roubados, entre televisão, celulares e esta motocicleta. Os viciados, os usuários, eles realizavam os roubos na redondeza, né, e faziam a troca por esse entorpecente. Daí a gente deu voz de prisão para ele e conduziu até o 6º DIP para os procedimentos legais. Autuado em flagrante, Ayrton foi encaminhado à cadeia pública no centro histórico da cidade. E agora a Polícia Civil investiga a ligação dele com outros criminosos que atuam no tráfico de drogas na zona norte de Manaus.
Moradores denunciam uma invasão em área de preservação ambiental na zona norte da capital. Um problema antigo que vem crescendo em outras áreas da cidade e já é alvo de várias investigações na polícia e no Ministério Público. De acordo com moradores das proximidades, a invasão da área verde, localizada no bairro Lago Azul, na zona norte da capital, cresce a cada dia. Alguns condomínios particulares fazem limites com a área que vem sendo ocupada de forma irregular há mais de um ano. Essa moradora, que prefere não mostrar o rosto com medo de sofrer represálias, diz que a sensação de insegurança agora é ainda maior. É mais uma invasão que a gente tem na nossa cidade, é mais uma invasão. Só que é mais uma invasão que não pode ficar despercebida dos órgãos públicos. Porque não é seguro para ninguém, não é seguro para as crianças, não é seguro para as pessoas que passam, pegam um ônibus, não é seguro para a gente que faz caminhada aí na frente, não é seguro mesmo. Ela reclama ainda das queimadas que acontecem principalmente à noite. As queimadas geralmente ocorrem todas as noites. Todas as noites a gente sofre com isso. E não adianta a gente ligar para os números de alerta que ninguém atende. Ninguém atende e as poucas vezes que atenderam não vieram e não fizeram nada. O desmatamento descontrolado também ameaça várias espécies de animais silvestres que habitam a região. Denúncias chegaram à Delegacia Especializada do Meio Ambiente, ao Ministério Público Estadual e na Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Sustentabilidade, mas até agora nenhuma intervenção foi feita no local. O Band Cidade já mostrou outros casos como esse a partir de denúncias de ocupações irregulares e crime ambiental. Na capital, o surgimento de grandes ocupações é um problema antigo. Em muitos casos, as invasões acabaram se transformando em bairros. Dados apontam que desde 2013, pelo menos 126 focos de ocupação ilegal de terras foram registrados em Manaus. As reintegrações de posse também são cada vez maiores. Um ciclista ficou gravemente ferido na tarde de hoje depois de ser atropelado por um caminhão na zona norte da capital. Debaixo do caminhão, a marca do violento acidente que aconteceu por volta das 4 horas da tarde na Avenida Camapuã, bem próximo ao Terminal 4. Quem presenciou o acidente afirma que o ciclista fazia o trajeto para comprar ingredientes para uma lanchonete em que ele trabalha. No caminho de volta, ele foi surpreendido pelo caminhão. Mas segundo que falaram que o pessoal da oficina foi que o caminhão vinha saindo daqui da oficina do Berg e o ciclista vinha na contramão, sentido bola do produtor Cidade Nova, e o caminhão vinha saindo da oficina, aí olhando só para o fluxo do lado esquerdo, né, e o cara veio e teve um acidente. Que ele foi comprar a carne de hambúrguer pro pai dele, e quando ele estava vindo daqui, parece que o caminhão veio, mas infelizmente, né, ele teria estar na contramão, né, infelizmente aconteceu esse fato. De acordo com testemunhas, o caminhão que saía da oficina quando passou por cima do ciclista estava em baixa velocidade. O caminhão pertence a uma empresa particular de limpeza. O motorista do caminhão fugiu do local com medo de retaliação. O motorista foi identificado e depois vai ser apresentado pelo proprietário da empresa, só que, como eu estou falando, vamos verificar primeiramente aí a culpabilidade do motorista e a situação do acidente, que já não cabe a nós, cabe aos peritos aí da Polícia Civil. O ciclista foi socorrido com vida pelo SAMU e encaminhado ao pronto-socorro Platão Araújo. O acidente atraiu vários curiosos. O trânsito ficou congestionado na avenida. E agora há pouco, a assessoria de imprensa da Secretaria Municipal de Saúde informou que o ciclista de 15 anos não resistiu aos ferimentos e morreu a caminho do hospital. Representantes do Sindicato dos Vigilantes foram até a Assembleia Legislativa do Estado nesta quarta-feira para pedir o apoio dos deputados na tentativa de reverter a decisão do governo em substituir estes profissionais por agentes de portaria na segurança patrimonial das instituições públicas do Estado. No mês passado, um protesto dos vigilantes impediu a abertura de agências bancárias no centro da capital. A
A intenção é sensibilizar o governo do estado em relação à substituição de vigilantes pelos agentes de portaria na segurança patrimonial das instituições públicas do estado. Mas essa pode não ser uma tarefa fácil. O que já foi decidido é uma das medidas para reduzir custos. A sessão de tempo para ouvir os representantes da categoria na Assembleia Legislativa na manhã de hoje foi dirigida pela deputada estadual Alessandra Campelo. A parlamentar chamou a atenção para o crime organizado na cidade e fez um apelo diante dos vigilantes. Sensibilizar principalmente os deputados na base governista no intuito de, junto ao governador, a gente encontrar uma solução. De repente, talvez mesclar alguns agentes de portaria, em alguns casos, junto com vigilantes, mas não simplesmente trocar vigilante por agente de portaria, sem nenhum demérito aos agentes de portaria. Mas é porque há muitos casos em que é impossível fazer a segurança sem estar armado. De acordo com o sindicato da categoria, ao todo, aproximadamente 4.000 vigilantes são afetados. Vai se tirar um profissional capacitado tecnicamente, através de um curso de formação, feito em uma academia de formação autorizada pela Polícia Federal, que é fiscalizada pelo Ministério da Justiça, para colocar um trabalhador que não tem sequer o mínimo conhecimento de segurança patrimonial. Isso requer não só a fragilização da segurança dos prédios públicos, como também a fragilização da vida das pessoas que estão ali nos determinados prédios públicos, assim como também, me refiro aqui às escolas da Secretaria de Educação, dos nossos alunos, das nossas crianças. No último protesto de um grupo, ocorrido no mês passado, pelo menos 12 agências bancárias tiveram que ser fechadas na capital por conta da adesão de vigilantes que estavam trabalhando. Cansados das constantes quedas de energia, empresários e comerciantes do Vieira Alves convocaram um representante da concessionária de energia para uma assembleia nesta terça-feira. Muitos alegam prejuízo e não descartam a possibilidade de entrar com uma ação na justiça. A capital amazonense convive com um problema ano após ano. São as constantes quedas de energia elétrica que têm causado transtornos a moradores e comerciantes da cidade. As reclamações se repetem em todas as zonas da capital. Esta rua, no bairro Vieira Alves, é uma das áreas comerciais mais afetadas com os problemas na rede elétrica. Para tentar resolver o problema no local, a Associação dos Empresários do Vieira Alves convocou uma reunião com a Amazonas Energia. Só na semana passada nós tivemos vários empresários de todos os setores, né? Comércio, confecção, os restaurantes, bares, que tiveram prejuízos, né? Alimentos que estragaram nos freezers. No caso de confecção, as pessoas não conseguem permanecer no estabelecimento por causa do calor. Queremos, assim, um elo de ligação, uma conversa mais direta com a Amazonas Energia. Afinal, estamos pagando contas exorbitantes. Agora vem essa tarifa da bandeira vermelha, tudo isso que está deixando realmente os comerciantes bem preocupados. Este comerciante foi mais longe, investiu na compra de um gerador de energia para não sofrer prejuízos. O prejuízo ele é vigente e ele acaba trazendo aí uma demanda de satisfação, principalmente das micros e empresas e lojas que não tem um gerador. E mesmo as que tem gerador, quando você faz um custo, ele vai te custar o dobro da energia que a Eletrobras te cobra. Então isso é o que acontece. Quem paga essa conta? Na reunião, o diretor de operações da Amazonas Energia pontuou as ações do órgão para melhorar o serviço oferecido. Nós identificamos um problema que eles têm se queixado em um determinado circuito alimentador e que nós fizemos na quinta-feira passada uma ação que pretendemos que essa ação neutralize por completo essas interrupções. Vamos esperar aí para todos os bairros, né? Vamos conferir agora a previsão do tempo para esta quinta-feira, os detalhes no mapa.
Em Amundá, a previsão é de sol entre nuvens e possibilidade de chuva. As temperaturas variam entre 25 e 34 graus. Em Eirunepé, o tempo fica instável, também com chance de chuva. As temperaturas variam entre 25 e 32 graus. Em Manaus, a previsão para quinta-feira é de muita nebulosidade com chance de pancadas de chuva. Mínima de 26 e a máxima chega aos 34. A dúvida para escolher a maternidade levou um casal aqui de Manaus a criar uma página na internet para que as pessoas avaliem o atendimento das unidades, principalmente as da rede pública. O resultado será divulgado em 2 meses e vai ajudar outras mamães na escolha da maternidade mais indicada para fazer o parto. E olha só, essa foi uma sugestão de reportagem encaminhada para a gente pelo Facebook da Band Amazonas. Tayana está no 7º mês de gestação. A mãe de primeira viagem tem plano de saúde, mas o convênio só cobre o pré-natal. O parto, ela teria de pagar um valor complementar. E que valor? Estava passando do limite que a gente tinha, valores entre 7 mil e 10 mil reais. Foi aí que surgiu a ideia de procurar uma maternidade pública para a Mariana nascer. Mas em qual maternidade? E foi quando surgiu a ideia de criar um formulário, criar um site justamente para poder conhecermos opiniões de outras pessoas também e tanto nos ajudar quanto ajudar essas informações para outras pessoas. O marido de Tayana é analista de sistemas. Foi mais fácil para ele criar uma página na web e também esta fanpage no Facebook. No site, um questionário para quem já precisou dos serviços de uma das 8 maternidades públicas em Manaus. Até então, o que representava um medo para o casal em confiar em uma maternidade do Estado ou da Prefeitura foi se desmistificando. Tentar ter uma ideia do que é bom, do que é ruim, do que é positivo, do que é negativo em todas elas. A gente está com essa ideia de ir para os locais, cada maternidade pública que tem esse trabalho de visita de vinculação, a gente vai visitar, eles têm horários programados durante a semana e assim, são visitas abertas para qualquer gestante, então ela pode ir lá, pode conhecer o sistema deles. Para o secretário adjunto de Atenção Especializada da Secretaria de Saúde do Estado, o site é uma ferramenta que vai contribuir, inclusive, para o próprio Ministério da Saúde na hora de avaliar o nível de satisfação dos pacientes. E o melhor, vai ajudar a informar. De qualquer forma, o Ministério da Saúde já procede um processo de pesquisa, onde ele realiza em todas as maternidades do Brasil, através do telefone que é registrado na IH. E é feita uma amostragem onde se pergunta algumas questões para os pacientes. No site, 1.700 pessoas já responderam ao questionário. No Facebook, mais de 8 mil internautas já visitaram a página. Quem respondeu à avaliação levou em conta um outro assunto que poucas vezes é falado dentro da maternidade. É o que eles chamaram aqui de violência obstétrica, quando algum profissional da maternidade, de alguma forma, agride a paciente. O número exato de quantas pessoas fizeram esse tipo de reclamação ainda não foi divulgado pelo casal. Eles vão fazer um relatório em outubro com o resultado da pesquisa. Mas ainda assim vale lembrar que esse tipo de situação precisa ser denunciada. É uma forma da gente identificar essas situações e corrigir. E dentre elas, se houve algum tipo de violência obstétrica. Havendo, nós temos então instrumentos para poder corrigir essas situações que gradativamente, se Deus quiser, irão diminuir ainda mais. Enquanto isso, o casal vai escolhendo onde a Mariana vai nascer. Isso é uma preocupação de qualquer pessoa. Tanto quem está tendo seu filho pela primeira vez, quanto não. Assim, é algo importante. Onde meu filho vai nascer? Será que eu vou estar bem apoiada? Será que eu vou estar num local bem estruturado? Quem é que não quer, né, ter o seu filho bem tratado, ter a sua esposa num local bem arejado, bem tranquilo, né? Todo mundo quer isso. E se você quiser participar do questionário, é só acessar o endereço eletrônico maternidadesmanaus.com.br. Já para relatar qualquer problema identificado nas maternidades do Estado, o número da ouvidoria da Suzan é o 0800 280 8282.
No Amazonas, mais de 1.500 audiências de conciliação já foram agendadas para a Semana Nacional da Execução Trabalhista, que ocorrerá no período de 21 a 25 de setembro. A semana vai acontecer simultaneamente em todos os 24 tribunais regionais do trabalho no país, com o objetivo de promover acordos para o pagamento de dívidas trabalhistas em processos que já foram sentenciados e que estão na fase chamada de execução. Aqui, para o Estado, os agendamentos poderão ser feitos até a próxima sexta-feira por meio do site do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região. No formulário, os interessados devem informar o número do processo, os nomes das partes e os dados para contato. Nesta terça-feira, a Federação Amazonense de Vôlei realizou o congresso técnico para definir os últimos ajustes para mais uma etapa do circuito Band Salvari de vôlei de praia, que acontece nesse fim de semana na capital. Serão 44 duplas masculinas e 15 duplas femininas disputando mais um título do circuito Band Salvari de vôlei de praia. Essa será a terceira etapa da categoria adulto. Durante o congresso da Federação Amazonense de Vôlei, foram definidos que o Qualify masculino será na sexta-feira e o feminino no sábado. Vamos ter duplas fora da região, né? Tem uma dupla que vem de Brasília, um garoto do Brasília contra o Tocantins, que estão jogando Open, estão jogando Mundial, né? Nós vamos ter a vinda de duas amazonenses que são radicadas em Fortaleza, que treinam lá, que no caso a Andresa e a Luciana, que também vão entrar como convidados da Federação e da Bandeirante. Como de costume, os jogos do circuito Band Salvari de vôlei de praia vão acontecer na Ponta Negra neste fim de semana. A abertura do torneio será na sexta-feira e as finais no domingo. As duplas já estão preparadas para mais uma etapa. A preparação ela tem que ser feita no horário do verão, no horário do sol, né, que é essa realmente a nossa realidade do vôlei de praia. E a gente sabe que a gente está a mercê mesmo do calor, da constância do sol, do vento. E os nossos treinamentos são assim. E a preparação foi árdua esse mês aí, né? Muito sol, treinamento de 8 da manhã às 14, para melhorar o resultado, né? Que é a terceira etapa agora. O desafio já está lançado. Atletas preparados, agora é esperar as disputas para ver quem vai vencer essa etapa. Tá todo mundo convidado. O Band Cidade fica por aqui. Para rever esta edição, acesse band.com.br/Amazonas. E você também pode acompanhar a nossa programação pelas redes sociais. Logo após o endereço eletrônico do Facebook e do Twitter, é só escrever Band Amazonas. Fique agora com os principais destaques do dia no Jornal da Band. Boa noite para você, obrigada pela companhia. A gente volta a se encontrar amanhã, 6:50 da noite. Até lá.